Olá, meus amados irmãos, mais um vídeo para o nosso canal, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal AKDCAP, por aqui papo de teologia, capelania e psicanálise. Fique à vontade para você comentar, para você compartilhar, para você curtir, e se você também quiser, você pode se inscrever no nosso canal, nos ajudando aí a crescermos no YouTube e levarmos a palavra de Deus. Esse é o nosso propósito, de trazer informações e a edificação espiritual através da meditação na palavra de Deus. No vídeo anterior eu falei sobre a suficiência das Escrituras. A Bíblia é suficiente? Aquela pergunta ali, é claro que foi proposital, para levarmos à reflexão da importância das Escrituras Sagradas. Para nós cristãos, a Bíblia Sagrada é a terceira via pela qual nós temos a revelação da parte de Deus. A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus à humanidade, né? E a Bíblia é a palavra escrita, enquanto Cristo é a palavra viva. Mas antes dessas duas manifestações, Deus se revela também através da natureza. Então Deus se revela através da natureza, através da Bíblia e através de Cristo. Cristo é a revelação perfeita. Tudo que Cristo é e que Cristo fez estava nas Escrituras, né? Muito antes de Jesus se manifestar, já haviam sido falados os resultados, as características do Messias. Por isso que nós acreditamos em Jesus Cristo, que as Escrituras já apontavam para isto, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Jesus vem, então, faz a revelação completa do plano de Deus, do propósito de Deus para nós. Associado à Bíblia, ele utiliza a própria Bíblia nos dando o Espírito Santo, que é um instrutor supremo. Ele falou que é o Espírito da verdade que o Pai enviaria quando Jesus fosse assunto ao céu. Jesus ressuscita e envia para nós o Consolador, e o Consolador agora é o nosso mestre por excelência na palavra. É ele que nos revela a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai produzir em nosso coração fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Para ouvir é preciso haver pregação. Só vai haver fé no coração das pessoas se alguém pregar. Então, por isso que nós estamos utilizando todos os meios possíveis para levar a palavra de Deus aos corações, para produzir fé no seu coração. Por quê? A fé é o elemento importante que faz a ligação entre nós e o nosso Deus. A fé, sem fé é impossível agradar a Deus, já dizia a palavra de Deus. Em Hebreus 11, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento, né, daquilo que não se vê e a prova daquilo que se espera. Então, a fé é o elemento que faz esse ponto de ligação. Agora, não apenas ouvir esse fato, essa fé, ela precisa ser colocada em prática. Não é apenas um ato de crer, não é apenas um sentimento. É um sentimento que representa a ação. Não adianta você ouvir o conselho de Deus, a palavra de Deus, e não fazer o que Deus diz para você fazer. Não adianta nada você ouvir uma boa mensagem, uma boa pregação e não colocar em prática esta palavra. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Porque a palavra de Deus é o poder de Deus. Ela em si mesma é poderosa para trazer mudança, transformação na nossa vida. Agora, nada vai mudar se nós não colocarmos em prática a palavra de Deus. Então, para colocar em prática a palavra de Deus, nós precisamos de um outro elemento chamado obediência. Se formos desobedientes à palavra de Deus, se formos pessoas que ouvem a palavra e não pratica, para nada vai adiantar. Você está no culto, ou você está assistindo de repente essa live, ou está assistindo a pregação de um outro pregador ou de um outro pastor. Então é preciso haver prática. Para haver prática, você precisa tomar decisão, né? A sua decisão é importante. Se você não decidir, nada vai mudar. Mas vai mudar a partir do momento que você decidir. Agora eu quero falar hoje sobre isso. Olha o que Tiago, na epístola de Tiago, capítulo 1, versículos de número 23, diz assim, ó: porque se alguém é ouvinte da palavra, escute bem, preste atenção, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Tá vendo?
Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Versículo 24 para complementar. Porque se contempla a si mesmo, então vai-se e logo se esquece de como era. Então isso vai acontecer, nós ouvimos a palavra de Deus. E se nós não praticarmos a orientação que nós recebemos, vai ser como nós nos contemplamos no espelho. Contemplamos, vemos a nossa verdadeira situação, mas a situação não muda, porque nós não tomamos a atitude de praticar. Então daqui a pouquinho eu me esqueço daquela situação em que a palavra de Deus colocou para mim, e eu não aplico isso na minha vida, e isso vai se tornando algo repetitivo. Isso acontece com muita gente. Por isso que muita gente não vê resultados na sua vida, não vê mudança significativa, né, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, porque a palavra de Deus precisa ser praticada, tá? A palavra de Deus, ela não está aqui para nos agradar. Ela não está aqui para nos satisfazer o nosso ego, para nos dar prazer. A palavra de Deus, ela está aqui para nos edificar, para confrontar, muitas das vezes, a nossa vida de pecado, os nossos erros, e para nos orientar, para não errarmos mais e agradarmos a Deus. A Bíblia não é para nos agradar. A Bíblia é para que nós possamos reconhecer a palavra de Deus, ver o que é a vontade de Deus e fazer o que é agradável ao Senhor nosso Deus. Nós vivemos para agradar a Deus e não Deus para agradar a nós. Nós estamos vivendo um evangelho invertido hoje. As pessoas estão procurando a igreja para sua satisfação pessoal em busca de prazer. E você não vai encontrar prazer. Você vai encontrar, meu irmão, o confronto da realidade do que nós somos, pecadores, que precisamos da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Se nós não entendermos isso, nada terá efeito. Você pode ser membro de igreja, pode ser batizado nas águas, pode ser assíduo na igreja, pode ir trabalhar, pode ser pregador, pode ser pastor, seja lá quem você for. Se você não entender que você foi feito para agradar a Deus e que você precisa conhecer a vontade de Deus para agradá-lo, e aí sim, na sua vida as coisas vão ser transformadas. Aí é dessa maneira. Agora, se você quer estar na igreja, só ouvir a palavra para satisfazer ali o seu momento, você ter um desencargo de consciência, voltar para casa como religioso, nada vai transformar na sua vida. Você precisa colocar em prática. Se a Bíblia fala para você não roubar e você rouba, você está deixando de praticar a palavra de Deus. Estou dando só um exemplo, poderíamos citar aqui várias coisas, mas só vai ter mudança concreta quando a palavra de Deus for colocada em prática. Segunda coisa que eu quero dizer nesse texto de Tiago, é claro que Tiago aqui está trazendo a prática da palavra, né, que começa lá no versículo 19, ele vai trabalhar aqui de uma metáfora que ele vai utilizar, uma figura de linguagem que é o espelho, né? O espelho faz com que nós venhamos contemplar o nosso próprio rosto. A palavra de Deus, ela é um espelho, é como um espelho. Ela nos mostra a nossa real condição. É através da palavra de Deus que nós temos um autoexame. A palavra de Deus reflete quem verdadeiramente nós somos. Reflete o nosso caráter, reflete os nossos desejos, reflete os nossos alvos, nossos objetivos. Ela reflete o que eu sou como pai, como filho. Ela reflete como eu sou como pastor. Ela reflete como eu sou como profissional. Enfim, ao ouvir a palavra de Deus e ao ler a palavra de Deus e ao ter contato com a palavra de Deus, eu passo a ter uma imagem de mim mesmo, real, não daquilo que eu imagino. Que muitas das vezes eu me escondo nas minhas imaginações. E as minhas imaginações, muitas das vezes, elas camuflam o que é real. O real Otoniel, o que o Otoniel precisa de fato. A palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela traz luz sobre aquilo que eu sou. Por isso que em Coríntios Paulo falou, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Só há possibilidade de haver um exame real, verdadeiro, através da palavra. A palavra vai trabalhando em nós. Agora, se eu fechar os meus ouvidos para a palavra, por isso que o Espírito Santo diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Se eu tapar os meus ouvidos para a palavra de Deus, não vai ter efeito na minha vida. Eu posso participar de culto, eu posso subir ao monte, eu posso descer do monte, eu posso fazer jejum, eu posso fazer momento de adoração. Se não houver ouvido para ouvir a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E essa fé precisa ser praticada. Então, como espelho, a palavra de Deus ela vai nos trazer o confronto, vai nos mostrar quem verdadeiramente nós somos. Você pode observar na Bíblia Sagrada que Deus jamais omitiu o pecado até de homens grandiosos, como Davi, por exemplo. Os erros de Moisés, os erros de Abraão, todos os personagens da Bíblia erraram em algum ponto, fracassaram em algum ponto. Todos os personagens da Bíblia, só Jesus é que não fracassou, só Jesus que não teve pecado. Mas todos os grandes profetas que veio antes de Jesus Cristo tiveram as suas falhas, porque eram seres humanos. Agora Jesus não, ele foi divino, 100% Deus, 100% homem. O verbo de Deus se encarnou. Por isso que ele morreu na cruz do Calvário e pôde ser sacrificado em nosso lugar, ser o cordeiro pascual que foi levado ao Calvário para remir os nossos pecados, porque era um cordeiro perfeito. O único que não teve pecado foi Jesus Cristo. Observe as suas palavras, observe os seus atos, né? Então, quando eu olho para Jesus, eu vejo como eu preciso ser trabalhado. Quando eu olho para Jesus, a grandiosidade de Jesus, a santidade de Jesus, a glória de Jesus, eu vejo como eu sou pequeno e efêmero, e miserável, e cego, e nu, que preciso da misericórdia de Deus, que preciso da graça de Deus sobre a minha vida, que eu preciso correr para os pés de Jesus, porque se não for assim eu não terei salvação, não terei resultados na minha vida se eu não me quebrantar diante dele e permitir que ele faça uma mudança na minha vida. É isso que o apóstolo Tiago está mostrando na sua epístola. A importância da prática da palavra, não ser somente ouvinte. A internet está cheia de mensagens. Por dia, meu irmão, você escuta milhares de mensagens nos réus da vida, nos stories da vida, pelo Facebook, pelo Instagram, seja lá pela qual mídia você escolher. O fato é que nós precisamos ser praticante da palavra de Deus. Caminhar segundo os ditames da palavra de Deus. Ver a nossa verdadeira condição. Olhar para dentro de nós mesmos. Em que área eu preciso que Deus trabalhe na minha vida? Porque quando eu olho para a palavra de Deus nos mostra. Me mostra como está a minha família, como está a criação dos meus filhos, como eu lido com as pessoas, como eu lido com o meu próximo, como está a minha vida espiritual, quais são os meus pecados, os meus erros que eu preciso confessar e me arrepender, quais são as minhas falhas cotidianas, que às vezes nós nos escondemos na religiosidade, mas a palavra de Deus, ela nos coloca diante de Deus nus, verdadeiramente no que nós somos. Mas o que nós preferimos fazer? Como Adão e Eva, tapar os nossos erros com a folha de figueira. Estamos sempre procurando uma folha de figueira para tapar a nossa nudez. Na psicanálise a gente chama no transtorno mental de mecanismos de defesa. Espiritualmente também às vezes nós utilizamos mecanismos de defesa. Mas a Bíblia vai nos apontar quem nós verdadeiramente somos. Quando você ouvir uma mensagem do pregador, extraia da mensagem aquilo que expõe quem você é verdadeiramente para com Deus. Quem nós somos. Eu estou falando você, apontando para você, mas eu tenho 4 apontando para mim. Glória a Deus. Entende isso, meu irmão? Só vai haver mudança, transformação, quando de fato nós obedecermos esta palavra. E esta palavra, ela é a palavra que tem poder. Poder para quê? Para nos curar. Poder para quê? Para nos consolar. Poder para transformar a nossa vida. Nós somos transformados pela palavra. Não existe ninguém pronto. Não existe. Pode ser o bispo, o apóstolo,
pode ser o título que for, nós precisamos ser trabalhados por Deus. A Bíblia Sagrada compara a vida do cristão com uma luz da aurora que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Você já viu uma noite para o dia? Já teve a oportunidade de passar uma noite em claro, em ver o dia amanhecer? A luz da aurora vai saindo a escuridão e vai entrando a luz do sol, até ser sol e dia perfeito. O dia perfeito é o sol do meio-dia. Para a nossa vida chegar nesse ponto, nós precisamos dar a mão à palmatória. Nós precisamos nos render à palavra de Deus. A palavra correta é se render. Então hoje eu quero trazer essa palavra como um espelho para a tua vida. Use a Bíblia Sagrada como espelho. Antes de você apontar para os outros, que às vezes a gente quer refletir nos outros, quer projetar nos outros. Lembra que aconteceu no Éden já com Adão e Eva? Foi a mulher que tu me deste. Não, foi a serpente que me enganou. Um foi passando a culpa para o outro. Geralmente nós projetamos nos outros aquilo que nós precisamos mudar em nós mesmos. E essa palavra que eu quero trazer nesse primeiro emblema da Bíblia Sagrada, primeiro símbolo lindo da Bíblia Sagrada. No próximo vídeo eu vou falar sobre o segundo emblema da Bíblia Sagrada, que é uma goteira. A Bíblia Sagrada é comparada como o gotejar, né, do orvalho. Eu vou falar sobre esses pontos importantes da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Leia a Bíblia, se alimente da palavra do Senhor. Compre uma Bíblia, né, e leia a Bíblia diariamente. E você vai ver que cada vez que você olhar para a Bíblia, você vai contemplar o seu rosto, vai ver que você precisa mais de Deus. E então você vai se humilhar na presença de Deus e Deus te exaltará no tempo oportuno. O objetivo de Deus é nos fazer felizes, abençoados nesta terra e no mundo vindouro. Mas para isso, nós precisamos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Jesus, ao instruir os seus discípulos lá no Evangelho segundo escreveu São Mateus, a partir do capítulo de número 5, 6 e 7, existe ali instruções de vida prática. A vida cristã é uma vida de prática e não uma vida de teoria. Não adianta você conhecer a Bíblia de A a Zinco, não adianta você conhecer todos os livros da Bíblia, não adianta você conhecer as doutrinas da Bíblia, não adianta você ser um bacharel em teologia e ter as titulações que for, se você não colocar em prática esta palavra. Que Deus te abençoe, tá bom? A palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus é porção para nós todos os dias. E ela é suficiente, capaz de nos trazer transformação por ela mesma. Coloque a palavra de Deus sobre todos os seus atos e você vai ver que você será bem-sucedido. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Se você quer ajudar a KDCAP, compartilhe esse vídeo. Nos ajude também se inscrevendo no nosso canal ou curtindo aqui o vídeo de hoje. E se você também quiser ajudar a KDCAP, divulgue os nossos cursos. Nós trabalhamos através da Academia Brasileira de Capelania e Teologia, com cursos de capelania, de teologia, de psicanálise clínica, entre muitos outros. Que Deus abençoe a sua vida. Se você quiser entrar em contato conosco, fique à vontade, deixe um comentário também muito importante, o que você achou desse vídeo, o que você achou desse comentário, e que Deus te abençoe rica e poderosamente. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.